Dica Stats 4 tá no ar com muitas novidades para vocês. Vocês pediram estatísticas dos times e trouxemos para vocês. Vocês vão descobrir os times que mais cedem perdas de posse, os times que mais forçam defesas difíceis e muito mais. Vem com a gente! Fala aí pessoal, Felipe Masmanier do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Dica Stats voltou para a quarta rodada agora, a gente fez das 3 primeiras rodadas, volta agora com um modelo um pouco O diferente. pessoal tá gostando, mas a gente quis implementar umas coisinhas, né? A gente está ouvindo os pedidos de vocês aí nos comentários, muita gente pediu as estatísticas dos times de volta e elas voltaram. A gente estava só esperando ter uma massa de jogos um pouco melhor, a gente vai explicar para vocês direitinho aí nas próximas telas, mas elas voltaram, vai ter estatística dos times. Vai ter a nossa convocação para a rodada, agora 23 jogadores que a gente pontua e no final a seleção com capitão, com técnico, com tudo. Isso se mantém. Aproveitando para pedir para vocês se inscreverem no canal, se ainda não estão inscritos, ativem as notificações, é muito importante para a gente. E um recado também, a gente gravou um vídeo ontem sobre o desempenho dos brasileiros na Libertadores, que estão arrebentando. Todos os melhores times da Libertadores são os brasileiros, na seleção só tem representante brasileiro. Vídeo completado. Então só acessar aqui no card, a gente vai disponibilizar para vocês aqui em cima, acessem porque tá bem bacana. Na descrição também. Mas vamos lá, começando com as estatísticas dos times, para explicar para vocês o que a gente fez aqui. A gente está pegando o momento dos times, as 5 últimas partidas. Como está o desempenho dos times do Brasileirão? Para quem está ambientado com os esportes americanos, sabem que eles fazem bastante esses rankings mensais para analisar a fase dos times. A gente começa aqui com aproveitamento, uma conta bem simples. Como está o aproveitamento dos times nas 5 últimas rodadas? Os 5 melhores e os 5 piores. 5 melhores e 5 piores, aqui em verde os melhores. Palmeiras é quem lidera com 86,7% de aproveitamento, está invicto nesses últimos 5 jogos, só empatou com o CSA, né? Seguido do Atlético Mineiro, que está liderando o Campeonato Brasileiro, conseguiu carimbar a vaga na Sul-Americana pela Libertadores. 3 vitórias no Brasileiro, líder invicto com 100% de aproveitamento, né? Seguido de Corinthians e Santos com 66,7% e o Bahia em quinto aqui com 60%. Tem outros times com 60% também, mas no critério de desempate o Bahia aparece como quinto. Nos 5 piores, o Flamengo aqui com 33,3%, a gente sabe, teve o jogo com o São Paulo com time reserva. Sempre vão ter essas jogo variações aí. Contra o Penharol, que empatou. Exato. Mas é o 5º pior aproveitamento, 16º aqui numa tabela de 1 a 20. Atlético Paranaense, que acabou tomando a virada do Boca, perdeu a primeira colocação na Liberta. Depois Vasco e Ceará e Goiás com 20%, só uma vitória nos últimos 4 jogos. A única vitória desses times aí na primeira rodada, né? Ceará e Goiás na primeira rodada do Brasileiro. O Vasco também começou muito mal, lanterna da competição. Tem que manter um olho aí nesses times. Exato. Agora vamos elaborar um pouco mais o raciocínio aqui. Vamos para finalizações certas. Os times que mais acertam, últimos 5 jogos, o mesmo recorde. Os times que mais acertam e os times que mais erram. Começando aqui essa trinca da liderança aqui, acho que vai bem emblemática, vai bem ao encontro do que a galera tá vendo, né? Fluminense, Santos e Grêmio, os times que jogam mais bonito no Brasil aí no momento, de bola, né? Que tem os técnicos com uma característica mais definida assim de um estilo de jogo de posse, um estilo de jogo ofensivo. Fluminense e Santos em primeiro com 7,6 finalizações certas por jogo, número alto, seguido do Grêmio com 7,4. A diferença é a pontaria, né? Pontaria do Grêmio muito alta, quase 61%. Foi uma das coisas que o time acertou, a gente falou bastante disso no vídeo da Libertadores. Foi um dos principais motivos para o Grêmio conseguir se classificar. Bahia com 7 finalizações certas e o Inter com 6,8. Bahia com o Roger Machado, que particularmente eu gosto muito, e um dos melhores ataques do brasileiro nesse começo, né? Por isso que tá com esse número tão alto. Exatamente. E os times que menos finalizam certo, a Chapecoense com 3,8, o Corinthians com 3,8, mais uma estatística que espelha bastante o que a gente está vendo nos jogos. Avaí com 3 e o CSA e o Goiás abaixo de 2 finalizações certas por jogo, 1,7 e 1,6, números bem baixos. Agora a última tela de estatísticas de times, essas aqui podem ser bem importantes para a Cartola. Questão das perdas de posse, os times que mais cedem perdas de posse. Não é uma estatística positiva isso no fim das contas, mas dá uma embasada para vocês saberem os times que estão mais propensos a ceder desarme, a cederem roubadas de bola no Cartola. Corinthians em primeiro lugar com 40,4, Chape 39,6, o Santos e o Grêmio, que são times que ficam bastante com a posse, com 37. Acabam perdendo, né? Acabam perdendo mais. E o São Paulo com 35.
E aqui nessa outra coluna, os times que mais cedem defesas difíceis, os times que mais forçam... Não são os times que têm mais defesa difícil, são os que cedem. Que mais forçam defesas difíceis dos rivais. Palmeiras em primeiro lugar aqui com 2,2, um time que está criando bastante. Ceará e Fluminense com 2 defesas difíceis por jogo cada um. E o Botafogo e o Grêmio com 1,6. Agora a gente vai para os nossos convocados, a gente ordena agora por posição. Começando pelos goleiros, vocês vão ver que algumas estatísticas que a gente viu na última tela vão se encaixar bem aqui. Os goleiros que a gente indica para essa rodada são o Cássio do Corinthians, o César do Flamengo e o Tadeu do Goiás. Aí se vocês pararem para ver os números da última tela, vocês vão ver que os adversários do Cássio, que é o Grêmio, e o adversário do Tadeu, que é o Ceará, são times que forçam bastante defesas difíceis dos goleiros rivais. Lembrando que vale muito a pena vocês pararem o vídeo, darem uma olhada, realmente estudarem isso aí, porque tem muita coisa interessante que a gente vai ressaltar aqui, mas que está nas telas também. Sim, são algumas informações casadas que vocês vão entender melhor porque cada um desses está aqui na tela. No caso do Cássio, faz aquele contraste lá, o Grêmio com 60% de pontaria, um time que finaliza muito, exato, e faz o goleiro trabalhar bastante também, 1,6 defesas difíceis por jogo, e o Cássio é nada mais, nada menos do que o goleiro que mais fez defesas difíceis no ano, 20 defesas difíceis. Exatamente. O César também, muito usado, né, com as o Cássio é um cara que pode pontuar bem mesmo sofrendo gols, o Corinthians costuma ser bastante forte em casa, esse ano um pouco menos, tem sofrido gols na maior parte dos jogos, mas é um cara que pode pontuar bem mesmo sofrendo gols. O César, a defesa do Flamengo tá um pouco vulnerável, a gente falou bastante disso no vídeo da Libertadores também. Bloqueia pouquíssima finalização, a defesa bloqueia pouca finalização, acaba sobrando muita bola pro goleiro ter que salvar. E a gente espera aí que o César faça alguns milagres nessa rodada para pontuar bem. Assim como o Tadeu, que enfrenta o Ceará em casa. O Ceará é um time que tem forçado bastante defesa difícil dos rivais. Tadeu é um cara que está com uma média de 5,37 no Cartola nesse ano. Tá alta, né? Mas também tem a questão das defesas difíceis, né? No Paulista ele foi o 5º goleiro, 22 defesas difíceis. Então, já pegou um pênalti nesse ano, bem lembrado, né? No Brasileiro, no pênalti do Luciano. Contra o Fluminense. Pode acontecer. O pênalti do apagão, né? É verdade, pode acontecer. Vamos seguir agora a próxima posição, zagueiros. A gente destaca 4 zagueiros para vocês. Começando pelo Jeromel do Grêmio, Vitor Cuesta do Inter, Matheus Ferraz do Flu e o Gustavo Henrique do Santos. Falar um pouco de cada um desses aqui, o Jeromel, que é um cara que todo mundo sabe, que sempre tá com as médias lá no alto, no Cartola. Terceiro zagueiro do Brasileiro em desarmes certos, tá muito bem. Cara que tá propenso a roubar a bola, assim como o Vitor Cuesta, os dois desde o ano passado. E quem que é o primeiro? Vitor Cuesta, com 9 desarmes certos. É o primeiro em desarmes? É o primeiro e o terceiro. Então são 2 jogadores bem interessantes. Desvalorizados também. Um pouco caro, né? O Jeromel tá zerado, o Cuesta tá desvalorizado. Sim. Mas mais de 11 cartoletas aí, os dois um pouco caros. A gente dá 2 opções um pouco mais baratas também. O Matheus Ferraz, que tá fazendo uma temporada brilhante pelo Fluminense. É o zagueiro com mais finalizações na temporada, entre todos da nossa coleta. 23 em 24 jogos. Fez 3 gols já, se eu não me engano. E sabe quem que é o segundo zagueiro que mais finaliza no ano? Gustavo Henrique. Gente, foi sem querer isso aqui. A gente não pensou nisso. Acabamos de descobrir. Mas o Matheus Ferraz que fez uma baita de uma última rodada, tanto que ele valorizou bastante, então talvez por isso acabe ficando um pouco complicado colocar no time, mas a gente coloca ele mesmo assim. E o Gustavo Henrique, que está desvalorizado, está fazendo 2,6, não é nenhuma média gigante, mas enfrenta o Vasco em casa. O Vasco é um time que está com problemas graves aí na zona de rebaixamento. Finalização sempre de cabeça também, o Vasco costuma levar gol de cabeça, fez 20 finalizações no ano. O Santos sempre busca bastante ele no jogo aéreo, né? Sim, exato. Não tem um atacante, não tem alguém que complete essa bola. Ele sobe lá. Sobe demais. Vamos agora para os laterais, mais 4 jogadores. Começando por Fagner do Corinthians, Yuri do Avaí, Trauco do Flamengo e Jorge do Santos. Falando um pouco de cada um deles agora, o Fagner que está com uma média gigantesca no Cartola. Tá cruzando muito bem no Brasileiro desse ano, mais de 57% de pontaria, tá bem demais. E não é a principal característica dele, normalmente ele não cruza tão bem assim, não tem uma porcentagem tão alta. A principal é o desarme, né? O desarmes, o cara que mais desarmou no Brasil no ano, no total. 64.
Cara que tá caro também, 11 cartoletas, mas é um jogador interessante de vocês pensarem pro time de vocês. Yuri, tava querendo escalar esse cara. Eu também, há muito tempo, tava querendo falar dele aqui no Dick Stats, porque ele é nada mais, nada menos do que o segundo lateral que mais deu assistências pra gol. Só perde pro Moisés. O Yuri deu 7 no ano. 7 assistências, o Moisés tem 8, mas o Yuri é um jogador bem interessante, tá com um valor bem acessível também. Já deu assistência nesse brasileiro. Jogador pra vocês ficarem de olho. Trauco do Flamengo, que não tá muito bem nessa média aqui por jogo. Acho que ele disputou o quê? Um jogo do Brasileiro só desse ano? Sim, sim. Mas no Brasileirão do ano passado, ele era um dos jogadores que menos precisava de tempo para dar uma assistência para gol. Ele não atuou tanto no Brasileiro também, mas quando ele esteve em campo, ele criava bastante chance para os seus companheiros. É um cara que está num preço bom também. A cartoleta é muito atrativa, né? 3,29. Lembrando também que o Flamengo ainda está bem definido para o jogo, né? Ainda não se sabe qual vai ser a escalação do Flamengo. Deve ser um time totalmente reserva, porque o Flamengo tem jogo na Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira, mas é provável que o Trauco jogue. E aí o último cara que a gente destaca aqui, o Jorge dos Santos, com uma média alta, 6 por jogo. A gente já destacou nos últimos programas o Jorge também, que é um cara que vai muito bem na parte ofensiva, é o lateral com mais finalizações, exatamente, acho, né? O lateral que, entre esquerdo e direito, que mais finalizou no campeonato, e dessas 5 finalizações que ele teve, 4 foram certas. Inclusive uma bola foi na trave. Então o Jorge pode pontuar assim, com uma finalização, com bastante coisa assim. E um jogador que tem a parte defensiva bem boa também, apesar da imagem que ele passou saindo daqui, era de um jogador extremamente ofensivo. Foi muito bem no Brasileiro 2016 com desarmes, né? Sim, desarmes, interceptações. Esses são os laterais. Partindo agora para os volantes, no meio campo a gente vai fazer essa diferenciação de volantes e de meias. Sim. 3 para cada posição. Exato. Começando com Edenilson do Inter, Ralf do Corinthians e Cícero do Botafogo. Cícero aqui que já tem um alerta ligado de lei do ex, né? Com certeza, o Cícero é uma possibilidade de lei do ex, aí por onde joga faz gol, né? E também tá recebendo muita falta, 3,3 faltas sofridas por jogo em média aí, né? Tá recebendo bastante ponto. Uma média bem alta, né? 8,63, um pouco caro. Tá desvalorizado, pelo menos? Tá desvalorizado pelo menos, mas um jogador interessante aí. Falando de lei do ex, toda a rodada do Brasileiro ela tá pintando aí. No próximo vídeo, inclusive, a gente vai trazer uma análise bem interessante da lei do ex. Podem esperar aí que vai ser bacana. E continuando aqui de trás para frente, dessa vez agora o Ralf, que enfrenta o Grêmio em casa também, como a gente já falou. Uma média bem alta, 5,20 por jogo de pontuação no Cartola. 7 desarmes certos no Brasileiro 2019. Cara que desarma muito, faz pouquíssima falta e vai estar jogando com um time que cede bastante perda de posse, até por ficar bastante com ela, como a gente viu lá nas primeiras telas. E aí completando o trio de volantes com o Edenilson, jogador que é mais um segundo volante, né? Aquele todo campista. Pode aparecer na área para gerar uma finalização. Ainda não fez nenhuma no campeonato, mas esperamos tá que bem seja desvalorizado também, né? Caiu Sim. 2,3 cartoletas. Preço baixo, é uma boa. Cara que joga muito, ele não fica tanto nos holofotes, mas é um cara fundamental no Internacional. Sim. Joga muito o Edenilson. Na Libertadores ele é um dos líderes de dribles certos, abaixo só do Everton. Sim. Vamos para os meias. Vamos para os meias agora, começando com o Léo Senna do Goiás, seguindo com o Diego do Flamengo e o Nicão do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda também não tem uma equipe definida para o jogo. Pode ser que vá com reservas, mas se for com titular a gente indica demais o Nicão, porque ele começou essa temporada muito bem. Sim. Tá jogando muito, é um cara que pontua de várias formas diferentes, fez finaliza um gol muito. E uma assistência contra o Vasco na primeira rodada, tá bem, tá sendo titular absoluto, né? Mas se ele não jogar também a gente alerta também a possibilidade do Jean Mota, que a gente quis muito colocar, mas ainda é uma incógnita como o Santos vai jogar. Fiquem de olho aí, até o mercado fechar, devem sair notícias mais concretas. Se o Nicão jogar, a gente recomenda ele pra vocês. Ô, mas você sabia que além do Cícero que eu tinha falado, sabe quem também sofre 3,3 faltas por jogo? É o Léo Senna, essa aí eu já sabia, essa aí a gente tinha comentado antes do programa. Léo Senna sofre bastante falta e também já deu 5 assistências no ano. É o jogador do Goiás que mais deu assistência, nada de Giovanni Augusto, Marlone. Ele mesmo é o cara que dá mais assistência para um atacante que a gente vai falar aqui no vídeo depois. Vamos falar dele, tá aparecendo bem o Léo Senna, uma grata surpresa aí do Goiás. E o Diego aqui, que esse aqui deve ser unanimidade, acho que ele vai estar presente em quase todos os times do Cartola. É um dos mais escalados já que eu vi. Porque ele é do time de reservas do Flamengo, Sim. né? Ele passou a integrar esse time, mas é Depois um cara... do Arrascaeta, né? Um cara com status de titular aí, um cara que seria titular em quase todos os times do Brasil, joga muito, Diego.
Não tá com uma média muito boa no Cartola ainda, tá desvalorizado. Mas finaliza bastante, finaliza bem, tem uma pontaria muito boa para um Bate bola parada, né? Exato. Jogador da bola parada do time do Fla. Lembrando que o Diego tem um retrospecto muito favorável contra a Chapecoense. Ele fez 7 jogos, fez 5 gols e 2 assistências. Então mais uma opção legal aí para escalar o Diego. Deve tomar essas atitudes, essas ações dentro do jogo. E só 5 cartoletas, cara que pode colaborar bem aí para você acertar as contas do seu time. Exatamente. Agora indo pro ataque, a gente divide também em pontas, os atacantes de beirada de campo e os centroavantes. Exatamente. A gente sabe, mais opções, a gente sabe que não tem essa diferenciação no Cartola. Se você quiser colocar 3 centroavantes lá, você coloca. Se quiser colocar 3 pontas, coloca também. Mas na nossa convocação a gente vai nesse esquema aqui e indica Vitinho do Flamengo, Michel do Goiás e o Rodrigo com Y do Santos. É o raio. Eu sou viciado em falar Rodrigo sempre que eu leio o nome dele. Mas vamos lá, o Vitinho, que é um cara que deve estrear no Brasileirão, se o Flamengo confirmar mesmo o time reserva nessa partida. Cara que finaliza muito, né? Todo mundo sabe que é o chuta-chuta. Eu ia falar isso, né? Nesse ano praticamente não jogou no Flamengo. Tem algumas participações em gols, diretas em gol, mas não é muita coisa. Mas precisava de apenas 27,5 minutos para finalizar no Brasileiro do ano passado. Nem sempre é certo, né? Ele tem uma pontaria que não é das mais afiadas. 37,8% no Brasileiro do ano passado. Mas no Cartola, seja finalização para fora, finalização defendida, gol na trave, tá contando. É um cara que tende a pontuar bastante aí. Michel do Goiás, jogador interessantíssimo também. Léo Senna pode dar assistência pra ele, né? É isso que eu tava falando. Fez o gol contra o Cruzeiro, né? Muito incisivo. Ele não tá na melhor fase dele no Goiás. Sim. Recentemente foi vaiado até pela torcida. Começou ano bem, depois mas a gente tá botando uma fé nele aqui, que vai ser a virada de chave. 8 gols e 4 assistências. Principal em participação direta do Goiás. Disparado, não tem ninguém. É o jogador mais importante da equipe. Com certeza. E o Rodrigo dos Santos, que pontua bem demais. Rodrigo. É foda. Na última rodada ele não fez gol e teve uma excelente pontuação mesmo assim. Sim, tá valorizado, né? Nessa rodada enfrenta o Vasco, que sofre gol quase todo jogo. Ele deve jogar, tá como provável do time do Sampaoli. No Cartola ele ainda não apareceu como provável, pelo menos até a gente fechar aqui a gravação. Mas se for jogar, a gente mais uma vez recomenda que vocês fiquem de olho até o momento final do fechamento do mercado nas escalações. Se for jogar, é um cara que a gente indica muito. E também tem outra coisa muito legal, é o atacante que mais finaliza em média, né, no brasileiro, né? 2,5 finalizações certas por jogo. Muito bom. Alto, número alto. Muito bom. Indo agora para os centroavantes, os caras que estão mais incumbidos aí de fazer gols. Começando por Guerreiro do Inter, Pedro do Fluminense e Daniel Amorim do Avaí. Falando de Guerreiro aqui, um jogador que na estreia fez gol no Flamengo, né? Sim. Nos outros jogos não fez gol. Ele não costuma demorar muito, não costuma ficar tantos jogos assim sem ir às redes. Até porque ele finaliza bastante, uma finalização a cada 32,5 minutos na temporada, muito bom. Então a gente tá botando fé no Guerreiro para essa rodada, mesmo jogando contra o Cruzeiro, que tem uma defesa sólida, tem o Fábio fazendo uma temporada incrível. Mas o Cruzeiro também deve ter alguns poupados, um time meio misto para reserva, por isso que a gente também indica o Guerreiro. E nos últimos jogos tem sofrido gols também, o Cruzeiro não tá conseguindo sair sem ser vazado nas últimas partidas. Isso, que o time tem jogado mal, o Robinho falou também. Guerreiro desvalorizado, 3,1 cartoletas, pode ser uma boa para essa rodada. O Pedro, que tá voltando aí já aquela fase que a gente viu do ano passado, o jogador que no Brasileirão de 2018 precisava de 3 finalizações para fazer um gol, foi o cara mais eficiente do Brasileirão, cara que joga muito, artilheiro, faro de gol. Já fez 2 gols agora em 3 jogos no Brasileiro. Deve ser titular também contra o Botafogo jogando em casa, tá com uma média acima dos 6 no Cartola. Artilheiro, matador, Pedro a gente indica demais. E quem que deve jogar também, porque não jogou a vez que a gente indicou, é o Daniel Amorim, né? Daniel Amorim, o cara que mais participa de gols pelo Avaí. Tá provável no Cartola por enquanto, mas enfrenta o CSA, que por enquanto tá dando pintas que vai ser o time mais frágil desse Brasileirão, o time que mais vai ceder pontos pros rivais. Daniel Amorim, uma boa aposta também. E tem 13 gols na temporada, em 20 jogos, 13 gols e 3 assistências. Pode dar assistência pra você também, mas eu acho que o cartoleiro quer que o Yuri cruze e ele faça gol de cabeça, né? Aí fica bonito. Aí fica pra bom. Gente, principalmente, que tá indicando eles, ficaria legal. Exato. Daniel Amorim que tá no top 10, né, de participações diretas em gols no ano, entre todos os jogadores. Bem. Finalizada a nossa convocação, a gente vai agora pra seleção, quem a gente vai colocar de titular para essa rodada. Opa, que time bonito. Começando com Cássio no gol, a defesa vem com Yuri, Vitor Cuesta, Gustavo Henrique e Trauco.
variando bastante aqui um jogador de cada time para tentar contar com o saldo de gols em vários jogos diferentes. No meio de campo, Ralf, Léo Senna e Diego. Sempre lembrando, se o Nicão jogar, a gente recomenda demais o Nicão aqui no lugar do Léo Senna. Que também é uma boa aposta. Oi? Também é uma boa aposta, né? Também é uma boa aposta, sim, mas se o Nicão for jogar, a gente recomenda ele. E na frente, Rodrigo, Pedro e Vitinho. O Vitinho a gente coloca aqui, inclusive, como capitão. Estamos apostando bastante nessa capacidade de finalização dele. Finaliza muito e em pouco tempo, né? Precisa de poucos minutos para esse. Estamos achando que ele vai agarrar essa chance aí na oportunidade que vai surgir. E puxando a sardinha para o nosso lado um pouco agora, na última rodada a gente escolheu o Everaldo como capitão e deu certo demais, né, Iso? Espero que o Vitinho consiga repetir esse desempenho, né? Tomara. E o nosso técnico, Abel Braga, a gente tá botando fé que o Flamengo vai muito bem contra a Chapecoense, mesmo com esse time reserva e esse time mexido. Técnico bom para vocês terem no time. Tá desvalorizado também, né? Por isso que ele entra nessa questão, pra gente ter essa valorização. É uma ótima opção. E o preço do time? Aqui em cima a gente destaca para vocês também o preço desse time aqui, tá baratinho. Acho que qualquer cartoleiro consegue montar ele, independentemente. Mesmo se você tenha ido mal nas primeiras rodadas. Sim, né? Você pode ter perdido muita cartoleta, provavelmente 87 você vai ter pelo menos. Se entrar o Nicão aqui no Léo Senna, esse preço sobe um pouco, vai ficar lá na casa das 100 cartoletas, 100 e pouquinhas. E aqui em questão de valorização também, a gente tem 7 jogadores desvalorizados aqui, 3 jogadores valorizados, tentar sempre manter uma média legal. Jogou, né? E um que não jogou, que é o Vitinho, que tá zerado. Então essa aqui é a nossa escalação, essa foi nossa análise de hoje, nosso Dica Stats. Comentem aí o que vocês acharam das mudanças, dessas novas características que a gente colocou no programa. Continuem dando sugestões, a gente vai estar de olho o tempo inteiro. E acho que é isso, né, Iso? Para mais informações também, confira o nosso aplicativo, Footstats Premium, gratuito, tanto para Android, para Apple, enfim. Vocês conseguem ver muito mais coisas se vocês quiserem. Que aí vocês vão poder checar os números certinhos também. A produção de cada jogador desses aqui na nossa coleta vai poder dar uma base melhor para vocês. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Falou!